Fala Nobre, graça e paz a todos. Nós estamos chegando então com mais um programa para levar para você muita informação, palavra de Deus, sempre com uma mensagem de fé e de esperança. E nesta oportunidade com um programa especial aí do Fala Nobre, tratando a temática Ajustando as Contas. Olha, assunto de suma importância para esse tempo adverso. E hoje comigo está Felipe Assunção, nosso convidado especial aí para esta programação, para tratar um pouco de gestão financeira. Gostaria que você se apresentasse aí, seja bem-vindo. Paz, pastor, obrigado pelo convite, quero já de antemão parabenizar. Eu acredito que em épocas como estamos vivendo agora é um assunto de extrema importância. Meu nome é Felipe Assunção, sou aqui natural de Tubarão, empresário, e acredito que seja um assunto assim, de extrema relevância para a nossa realidade, né? Bom demais, olha, nós estamos apenas dando um start, viu, Felipe, sobre esse assunto no nosso programa. Eu já quero incentivar você a se inscrever aí no canal, fazer aí dar o seu like, né? Curtir aí a programação da AD Tubarão e acionar o sino para você receber as informações de todos os vídeos posteriores que vão ser colocados nesta plataforma, tá bom? E nós vamos tratar hoje sobre gestão financeira à luz das Sagradas Escrituras, por isso trouxe aqui o Felipe. Felipe, você é administrador, você é empreendedor, né? E é alguém que gosta das coisas aí nessa área do investimento, da gestão financeira. Você acha que vai ser útil esse tema para esta atualidade aí para o nosso povo? Então, minha formação é administração, né? Sou pós-graduado em engenharia de produção e sim, é um assunto de extrema importância. Eu acho que tem alguns pontos relevantes que a gente tem que quebrar, alguns tabus, principalmente quando se diz a investimento. Sim. E acha-se que para se ter um investimento precisa de grande volume de dinheiro, né? Que na verdade isso não é mais verdade. Então, é um assunto realmente extremamente importante. Acho que a gente vai tratar de alguns pontos aqui que vão talvez abrir a mente das pessoas para que a gente consiga mudar o nosso foco, né? Para talvez termos aí uma estabilidade financeira e também termos condições de passar por situações adversas como essa, que não é a primeira, não será a última, né? E a gente ter condições de passar por ela com mais tranquilidade. Olha, quem nunca teve dificuldade para chegar ao final do mês, e eu estou falando para pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, conhecem a palavra de Deus, sabe que Deus é Deus de providência, sabe que Deus é Deus que honra a fidelidade do propósito do coração do homem. Deus é um Deus que cura para nos exaurir de despesas a mais, cura, e tantas outras obras extraordinárias de Deus que resultam numa economia para nós que servimos ao Senhor e também podemos compartilhar com outros que têm mais necessidades. Isso é bíblico e por isso que nós queremos falar sobre esse assunto tão importante à luz das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas reclamando que ganham um salário baixo, que não conseguem pagar as suas contas, e daí vem uma série de culpas. Aí nós vamos tratar um pouquinho que nem sempre a culpa é do governo, nem sempre a culpa é do patrão, nem sempre a culpa é de outra pessoa, senão o mesmo que ainda não empreendeu esforço para ter um planejamento financeiro mais adequado à sua realidade. Então eu quero começar aqui usando um texto da Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus falou. Ele disse assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ou seja, Jesus está questionando o fato de alguém desejar projetar alguma coisa, realizar alguma coisa, mas não planeja antes, não administra o que já tem em suas mãos para ver se vai conseguir concluir aquele projeto. Muitas pessoas se frustram, se decepcionam e abrem mão, inclusive, dos seus projetos porque não adequou aquela realidade a um planejamento. Felipe, a mordomia cristã, como nós estamos na igreja, é um assunto que a gente percebe. Muitas pessoas não são fiéis ao Senhor, ao reino de Deus, porque não conseguem administrar bem os seus recursos. Não conseguem controlar as entradas e saídas do dinheiro que entra. Outras pessoas não procuram no conhecimento
conhecer as realidades econômicas do seu país, da sua cidade, do seu estado e assim por diante, para poder fazer um bom investimento, uma boa poupança, que nós vamos tratar sobre isso. Ou seja, o sábio disse que o bom entendimento favorece, o bom entendimento torna-nos prudentes, equilibrados, e mais ainda, ele diz que aquele que trabalha, aquele que é honesto, aquele que é generoso, prospera. Então, a Bíblia Sagrada, Felipe, tem mais de 2.350 passagens bíblicas que vão tratar exclusivamente sobre esse assunto, sobre gestão financeira, sobre dinheiro, sobre economia, sobre planejamento, sobre conhecimento, sobre honestidade, sobre generosidade, e daí tem o lado antagônico também, né? Fala sobre a avareza, a ganância, a cobiça, o roubo e assim por diante. Então nós queremos hoje abrir um pouco a sua mente, que esse assunto é um assunto pertinente a você, e nós vamos tratar sobre gestão financeira à luz das Sagradas Escrituras, absorvendo aqui o conhecimento do nosso querido Felipe, que é um empreendedor, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e tem aí uma empresa, atua na área, e vai falar um pouco para nós sobre como nós vamos ajustar as nossas contas neste tempo tão adverso, Felipe. Então, primeiramente, vamos lá, né? Estamos aqui para aprender juntos, né? A cada dia que se passa, são novas lições que a gente vai aprendendo. Mas é legal a gente falar sobre mordomia, que mordomia, pastor, nada mais é do que o resultado, um benefício que você tem. E a Bíblia fala muito a respeito de mordomo. Mordomo é aquela pessoa que cuida da casa do seu chefe, do seu patrão, administra e cuida bem. Então, a partir do momento que eu tenho um bom mordomo, obviamente ele tem mordomias, né? E se a gente for traduzir essa palavra mordomia, ela vem do grego, que significa oikonomia, que a tradução por português é economia. Mas vamos voltar lá em Gênesis, quando Deus criou o céu, a terra, criou os animais, dividiu a terra da água, dividiu o dia da noite, ele fez todas as divisões, e lá no final ele criou o homem, a mulher, e ele disse, lá em Gênesis, se eu não me engano, 27, ele fala que o homem vai, procria-se e domine sobre a terra. Sobre os animais da terra, sobre os animais do ar, da água, e que a gente tenha prosperidade. Então, Deus nos deu a terra como recompensa, como forma de a gente adquirir, tirar dela alguma coisa. Então, eu vejo que nós somos mordomo de Deus nessa terra. Olha aí, que benção. Então, a gente está aqui para usufruir de tudo. Mas, para a gente ter mordomia, nós temos que ser um bom mordomo. E um bom mordomo é aquele que cuida muito bem daquilo que o seu Senhor dá. Nesse caso, Deus nos deu a terra com tudo, então é nosso papel cuidar bem dela, né? Então, para nós termos economia, obviamente, a gente tem que fazer a gestão das coisas. E aí que está a palavra oikonomia, que quer dizer a gestão, né? É uma ciência hoje que cuida do que produzir, como distribuir e como consumir ela. Então, é natural que em épocas de crise, como que estamos passando agora, que um pai de família diga para o seu filho, economize na luz, economize na água, vamos sair menos, vamos ficar mais em casa. É natural esses assuntos, né? Então, de uma forma ou de outra, todos nós temos responsabilidades. Um com grau de conhecimento altíssimo para falar sobre economia, outros menos, mas todos nós temos a incumbência de cuidar, de administrar e distribuir bem essas riquezas que Deus deixou para nós, né? É natural, por exemplo, que talvez um ministro da Fazenda ele tenha muito mais responsabilidade do que um pai de família. É natural que um pastor tenha muito mais responsabilidade de economia do que talvez um mero membro. Mas também é natural que um pai de família tenha muito mais responsabilidade do que um filho. Mas, enfim, todos nós, nessa cadeia, todos nós temos responsabilidade de sermos econômicos, distribuirmos bem as nossas rendas, e quando eu digo renda, eu não falo só dinheiro, eu falo de alimento, eu falo de consumo. Distribuir o patrimônio patrimônio da melhor forma possível. Que importante isso aí que você falou, viu? Você aprendeu algo muito importante. A palavra economia está ligada à mordomia, e todos nós recebemos algo de Deus para a nossa subsistência, e isso precisa ser administrado, né? Bem distribuído, bem usufruído, para que também nós possamos assim ampliar, né, o alcance e auxiliar e projetar coisas maiores. Importante, muito importante. Então, pelo que eu entendi que você falou, na mordomia cristã, é ser fiel àquilo que o Senhor nos incumbiu para administrar. Administrando bem isso, agradamos a Deus, e a terra realmente produz coisas boas para a nossa subsistência. A Bíblia fala várias vezes, né, em mordomos, né? Que mordomo fiel. José.
José. Que exemplo Exatamente. extraordinário. Então ele cuidava bem do patrimônio, dos bens do seu patrão, Sim. e ele tinha suas mordomias. E assim somos nós na terra, né? Quanto melhor a gente cuida das coisas que Deus nos deixou, maior as nossas mordomias, maior as nossas recompensas, as nossas colheitas. Né? Então isso é um processo natural de distribuição. De uma boa gestão desses recursos, né? Bom demais. Olha aí, mordomia cristã. Se você pensava que mordomia cristã era apenas trazer o seu recurso para a igreja ou ofertar, ou não. Mordomia começa lá em casa, quando eu administro bem aquilo que Deus colocou na minha mão para administrar e faço isso com prioridades, né? com sabedoria. Muito zelo, né? Com muito zelo, com muito cuidado. Ô Felipe, para ampliar ainda mais a nossa visão, nessa área, o sábio Salomão, que foi para mim um grande ensinador na área das finanças, na área da economia, na área da administração, ele escreveu o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre paciência. Às vezes nós somos muito precipitados, nós plantamos hoje e queremos colher hoje. Ele faz aqui um trabalho de ensinamento no sentido de que não semeie só uma semente, semeie 2, 3, 4, 5, 6, 7, semeie mais do que uma. Cuide de todas da mesma forma e espere que talvez uma, talvez duas, ou seja, não crie expectativas em todas. Mas se todas resultarem com bons frutos, você vai se alegrar mais. Mas a importância de você ter paciência e não abrir mão do processo. E eu acho que é isso que importa hoje também aqui para nós tratarmos. Não é? Você falou sobre mordomia, ajustar bem as contas daquilo que Deus tem nos dado, mas para mim conhecer essa questão de administração, eu preciso saber que tem que ter paciência, tem que ser passo a passo. Como ter uma boa administração, uma boa gestão financeira em um tempo que as pessoas querem as coisas para ontem? Então, vamos lá. Eu acho que é cultural, principalmente do brasileiro, né? Eu acho que vem aí dos nossos colonizadores, que não tem uma cultura muito forte de planejamento, né? Então, eu acho que o principal para a gente ter um sucesso é a gestão. A palavra gestão, na verdade, é tu administrar da melhor forma tudo que vem na tua mão. Sim. Então, não vamos falar aí só de financeiro. Então, isso é gestão. Tratando propriamente de financeiro, né, a gente precisa ter investimentos diversificados. Mas, para isso, eu preciso entender que tem que haver um planejamento. O que é o planejamento? O que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu preciso ter isso muito bem... Isso é importante. Deixa eu só... Primeira coisa, então, planejar. Isso. Ter um alvo, saber aonde quer chegar. Primeira lição. Vamos lá. Quem não tem planejamento, qualquer lugar é um objetivo atingido. E, na verdade, isso... Não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, para mim, ter um sucesso, seja financeiro, familiar, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que botar meu alvo lá na frente, né? Sim. Então, a partir daí, eu começo a fazer planejamento financeiro de curto prazo, médio prazo e de longo prazo, que eu acho que trazendo para as escrituras é exatamente o que Deus diz aí, que a gente deve ter vários tipos de sementes, né? Então, vamos lá, curto prazo, o que seria isso? Eu quero comprar um carro novo. Então, seria um curto prazo. O que eu vou precisar fazer? Quanto que eu vou precisar economizar na minha renda? Que, vamos lá, uma das grandes desculpas da população é que, devido ao baixo salário, a gente não consegue investir. Mas isso, na verdade, é uma mentira que foi nos pregado. Hoje existem investimentos financeiros aí com R$10, R$15, a gente consegue fazer um investimento financeiro. R$10, uma semente pequena, você pode já a um curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo ter resultados. Exatamente. Essas sementes pequenas, obviamente, que ela é mais indicada para longos prazos, né? Então é um dinheiro que eu coloco, eu não conto com ele, porque ele vai servir lá na minha velhice, lá no meu futuro, lá na minha visão futura, né? Sim. Então esse seria os passos. Mas vamos lá, planejamento financeiro eu tenho que ter primeiro uma meta, onde eu quero chegar. Sim. E a partir da meta é que eu venho traçando as de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né?
Obviamente que a gente já ouve isso, que o dinheiro não leva desaforo, a gente não pode tratar ele com desleixo, com desprezo, a gente tem que ter responsabilidade para tratar o dinheiro, não sermos avarentos, como a Bíblia fala, a gente não pode ter amor a ele, mas a gente tem que tratá-lo com respeito para que a gente consiga colher bons frutos, né? Ele não pode ser teu senhor, ele tem que ser teu servo, só que tem que ser um servo bem cuidado. Exato. Né? Que um servo mal cuidado, ele não corresponde com o senhorio, ele não vai dar frutos que alegram o coração do seu senhor. Então, olha só, você tem que ter uma meta, você tem que ter um alvo, foi aqui traçado, você tem que saber aonde você quer chegar, como você quer chegar e começar, iniciar, não pode deixar para amanhã. Você planeja, mas coloca em prática o seu planejamento e você vai administrando esse recurso dentro daquilo que você está recebendo. Muitas pessoas, como você falou aqui, muitas pessoas vão dizer assim, mas o meu salário não dá para tirar nem 10 reais, por isso que eu vou lá no banco e compro financiamento e pago 300. Eu não entendo essa ideia, porque uma vez que você não tem para guardar, mas tem para pagar financiamento, você acabou de ter. Então, será que essa pressa de adquirir não é mais forte do que a necessidade? Na verdade, a gente vai voltar à palavra que a gente conversou ainda há pouco, que é planejamento. Se eu não tenho planejamento, qualquer lugar é o meu destino. Né? Então, vamos lá. Naturalmente, o ser humano é consumista. É normal nós vermos que as pessoas dizem que não tem dinheiro para fazer investimento, mas se você olhar na bolsa dela, tem um telefone de 2, 3, 4 mil reais. Né? Então, assim, depende daquilo que você bota foco. Se o meu foco realmente for o telefone, eu não vou ter dinheiro para investir. Então, se a gente tiver um planejamento de longo prazo, que eu quero ter uma velhice tranquila, uma velhice que eu possa usufruir do dinheiro trabalhando ao meu favor, né, que eu não preciso ter o compromisso de ter um trabalho para manter as minhas contas diárias pagas, eu não vou investir em coisas de consumo supérfluo. Né? Supérfluo. Olha aí, uma coisa, viu? Você que está aí já se inscrevendo no canal, você que está curtindo, né, e ativando o sino para receber aí a notificação dos próximos Fala Nobres com outros temas aí de espiritualidade, cultura bíblica. E hoje nós estamos tratando de gestão financeira à luz das Escrituras Sagradas. Nós estamos tratando agora do planejamento, saber aonde você quer chegar, né? Não deixar que o recurso, mesmo que, viu, você falou lá no começo algo importante, mesmo que seja às vezes pouco aos nossos olhos, mas foi aquilo que Deus nos deu para administrar. Né? E a gente precisa administrar aquele pouco bem para que venha granjear maiores lucros, maiores rentabilidades e usufruir melhor daquilo que Deus tem nos dado. O texto que você usou lá do Antigo Testamento foi que o Senhor nos deu a terra, mas Ele disse enchei e multiplicai, dominai, ou seja, administre isso, mas acrescente a ela valores que ela ainda não tem. Então, na nossa vida financeira, isso é uma lição de suma importância. Então, esse planejamento é o primeiro ponto. Segundo ponto, pós-planejamento. Eu acho que uma coisa muito importante é também correr atrás de informações. Conhecimento. A gente, às vezes, temos que primeiro dar graças a Deus que a tecnologia está muito avançada, então a gente tem toda a informação ao alcance, talvez, da mão, de um celular, de um computador. Né? Então, hoje está muito fácil de a gente correr atrás. O acesso a informações. Então, eu acho que é muito importante a gente planejar, sim, mas levar paralelamente o conhecimento. E eu acho que a própria palavra diz que a gente peca por não conhecer, né? Então, conhecer a Deus, conhecer a realidade estrutural, o que você vê na Bíblia Sagrada é um profeta, um sacerdote, um rei, sempre procurando conhecer a realidade em que ele vai estar inserido. Né, para que aquela profecia, aquela mensagem, o próprio Senhor Jesus utilizou dos meios culturais da sua época, do cenário, para passar a sua mensagem. Né, utilizou as metáforas, utilizou as parábolas para que as pessoas entendessem. Né, a da semente, por exemplo, é uma parábola extremamente importante para os nossos dias. O apóstolo Paulo usou a mesma metáfora para dizer não é quem semeia, não é nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele estava dizendo assim, o importante é cada um fazer o seu papel, a sua responsabilidade tem que ser cumprida para que o resultado final, que é a bênção do Senhor, venha a ser visível na nossa vida. Eu acho que isso é uma fala muito importante, porque eu, como evangélico de berço, é natural a gente escutar que a Deus o futuro pertence. Né? Amanhã a Deus pertence. Sim, a Deus pertence todas as coisas, isso é fato. Mas Deus não faz nada daquilo que Ele nos incumbiu de fazer. E, de novo, voltando lá para Gênesis, Ele falou, multiplicai a terra e nós teremos poder sobre o que há sobre a terra.
E, obviamente, que, de novo, voltando à fala mordomia é tu usufruir daquilo que tu cuidou muito bem. Isso é mordomia. Ah, eu tenho uma mordomia hoje, é porque eu não sou um bom rapaz, ou eu sou um bom pastor, eu sou um bom filho, por isso eu tenho algumas regalias e mordomias. Né? Então, é importante É o isso. resultado, É o resultado de uma boa ação. Bom, olha aqui, ó, tem dois textos, viu, Felipe, na Bíblia. Que diz, o primeiro diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí tem um ponto e depois diz assim, basta cada dia o seu mal. Tem pessoas que pegam esse texto e dizem, não, então não vou mais me preocupar, para que correr atrás do trabalho, para que trabalhar? Não, não é isso que o próprio Senhor vai usar o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, dizendo, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O que ele está dizendo? Como é que você vai pagar tributo? Como é que você vai pagar imposto? Você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte, se esforçar, administrar bem. Então, o texto anterior não quer dizer que você deve abrir mão das suas responsabilidades. Aliás, ele vai ampliar a responsabilidade sua, dizendo que você deve administrar tudo sem se inquietar. Por quê? Porque quando chegar o imposto, você tem. Quando chegar o tributo, você tem. Então, um texto faz com que o outro se encaixe perfeitamente nessa visão de mordomia cristã, de um bom planejamento, do conhecimento, segundo ponto importante aqui tratado. E depois que eu fiz um planejamento, procurei conhecer qual é a realidade, o cenário melhor para o meu empreendimento, para o meu investimento, eu acredito que a gente tem aí um próximo passo que também é de suma importância, que é aquela visão de eu ter uma independência financeira. Quais são hoje, Felipe, dá uma ilustrada para nós aí, quais são hoje os mecanismos econômicos que a gente pode investir para daqui 20, 30 anos ter uma independência financeira? Eu acho que essa palavra hoje tem evidência, né? Muito. Muitas pessoas veem a independência financeira como algo fora do alcance, né? Sendo que, na verdade... Parece que não é uma realidade da classe baixa. Isso, na verdade, não é uma realidade porque a gente não tem o que a gente falou, os pontos anteriores, que é o planejamento e conhecimento. Né? Então, obviamente, eu nunca vou alcançar uma independência financeira porque tudo que eu tenho, eu gasto. Sim. Tudo aquilo que eu ganho, eu talvez jogo fora ou invisto naquilo que é a minha prioridade naquele momento. Para se alcançar a independência financeira, a gente tem que pegar o nosso planejamento e executá-lo da melhor forma possível, né? E durante o tempo, fazendo os seus ajustes. Nada que se planeja é imutável, né? Então, durante o tempo, tem que ir se adequando. E isso, estamos passando agora por uma pandemia que está fazendo com que a população se readeque e aprenda coisas que a gente nunca anteriormente passou, né? Então, vamos lá. A independência financeira ela pode ser vista como eu pagar uma conta sem precisar do meu país. Isso é uma independência financeira? Sim. Eu posso ter uma independência financeira eu indo comprar uma passagem para viajar? Isso é uma independência financeira? Ou eu posso ter uma independência financeira a ponto de que o meu trabalho, meu trabalho secular, não seja para pagar as minhas contas, e sim seja para incrementar um valor para mim, para ajudar na independência financeira. Né? Então, tem que ter aquele meu planejamento, eu tenho que saber onde eu quero chegar para mim conseguir alcançar essa independência financeira. Hoje eu consigo fazer ela de várias formas. Primeiro, vamos lá, eu tenho que ter o conhecimento, isso é fato, isso eu nunca vou ter um resultado financeiro bom se eu não tiver conhecimento. Sim. Só que o conhecimento específico, aquele que tu entende todas as particularidades de cada investimento, é difícil. É algo que tu teria que talvez desprender todo o teu dia, todo a tua hora diária para ficar trabalhando sobre isso. E nós temos hoje empresas que fazem isso para nós. Então, hoje nós temos gestores especializados na área que eu quero. Vivem full time para esse tipo de trabalho, né? Então a gente pode procurar alguma dessas agências para eles vão determinar meu perfil, se eu sou conservador, se eu sou arrojado, se eu sou moderado. Então identifica-se o meu perfil e a partir aí de 10, 15 reais eu já consigo fazer investimentos para curto, médio e longo prazo. Conforme o meu objetivo. Conforme o meu perfil. O meu perfil diz o que eu... Então, olha, vamos explicar isso aqui para ser bem claro para você que está ouvindo. Então, se eu quero ter a longo prazo, vamos botar aqui 25 anos, que é mais ou menos um tempo bom. 25 anos. Se eu quero ter uma independência financeira, como já foi enfatizado, não é você ficar milionário. Pode até acontecer, dependendo da forma que você vai administrar aquilo que você está injetando no investimento, pode até acontecer. Mas independência é o recurso que você acumulou durante esses 25 anos, dar subsídio, dar recurso para você viver tranquilo com o salário que você teve a vida toda, vamos dizer assim. Vamos dizer se você ganhou 4 mil reais por mês, 3 mil, 2 mil, em 25 anos o recurso que você acumulou paga esses 2 mil por mês, você não precisa
automaticamente trabalhar na vida secular. Você pode só incrementar na sua renda para que aumente esse valor. Esse é o primeiro ponto. Mas esse conhecimento, esse gestor, ele é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Hoje a internet aí tem várias plataformas. Posso falar aqui XP Investimento, a Rico Investimentos. Sim. Então tem várias plataformas onde ela te possibilita traçar um perfil e a gente fazer o nível de... Eles vão avaliar o meu perfil, vão avaliar o seu perfil, se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo. Arrojado. Então, exato. A partir dessa análise de perfil, eles vão mostrar para você aonde você deve investir. Exato. E os valores que você deve fazer conforme a tua renda. Por exemplo, você ganha 2.000, eles vão dizer lá um percentual que você deve injetar em tal investimento, outro percentual em tal investimento e assim por diante. Exatamente. Tem níveis de investimento que tu precisa ter um coraçãozinho bom, né? Sim. Vamos pegar ações, por exemplo. Ações há 3, 4 meses atrás estavam em altas, sim, a Bolsa de Valores batendo picos de vendas. No entanto, agora com a pandemia, ela sofreu uma queda quase 50%. Relativamente muito alta. Então, quem tinha dinheiro em um mês, exato, quase 50%. Quem tinha dinheiro lá, obviamente, perdeu basicamente tudo. Se fosse a curto prazo, comprometeria todo um planejamento financeiro, sim, familiar. Então, por isso que é importante definir o perfil. E aí eu vou falar pela minha família. Eu tenho um perfil um pouco mais arrojado. Sim. A minha esposa tem um perfil super conservador, super conservador. Sim. Então, é bom entender essa média para que não haja nenhum tipo de descompasso na tua organização financeira, importante, né? Então, hoje é fácil, hoje é tranquilo, está disponível aí nas redes sociais, está disponível nos canais de internet. É muito tranquilo falar sobre investimentos financeiros, está ali. Investimentos baixos, a partir de 10, 15 reais, sim, já se consegue fazer um investimento de longo prazo. Tesouro direto seria... Tesouro direto, CDB, é o mais seguro, acredito hoje. A renda fixa, investimentos imobiliários, que é uma área que está crescendo muito. E que hoje eu posso, por exemplo, ser sócio de um shopping com 150 reais de investimento. Então, isso tendo recorrências de ganho mensal, né? Então, o legal do investimento é que, no primeiro momento, tu coloca um dinheiro, tu tira do teu planejamento orçamentário, mas no futuro tu começa a ver as sementes que a Bíblia fala. Você sabe que José fez algo no texto bíblico? A Bíblia diz que ele comprou todas as terras do Egito. Ora, o faraó já era dono do Egito, era governador, mas ele não era proprietário. Num período de fome, qual foi a visão do José? Eu vou fazer uma negociação, o alimento e a terra, alimento, a terra. Hoje, a gente vê muitas pessoas investindo em terrenos, isso já acontecia lá atrás, lá na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, num homem que se tornou um dos grandes administradores do Oriente. Então, hoje nós temos os fundos imobiliários, hoje nós temos a renda fixa, né, que são os títulos bancários. Tesouro direto, que são valores pequenos. CDB, CDIs. Valores pequenos que você já pode fazer um investimento a curto, médio e a longo prazo. É claro que a longo prazo as coisas sempre são, você sabe, né, os juros compostos que são tão famosos também agora, que você às vezes não percebe num financiamento, né, que às vezes está embutido ali com impostos, com outros índices, né, que eles incluem e automaticamente você quer pagar uma coisa, mas vai pagar outra no final daquela proposta. Então, acessível, você está vendo, é acessível, tem gestor, tem acesso, os valores são baixos e a longo prazo você pode, aí, com 25, 30 anos, já ter uma renda vinda dos recursos acumulados. A sugestão é até a gente colocar na bio do YouTube, né, alguns caminhos, alguns sites disponíveis. Eu vou fazer uma promessa aqui e eu vou conseguir isso aqui para nós, aqui nós vamos conseguir, eu vou ter responsabilidade disso. Uma planilha para você ter ali o valor do seu salário, quanto você ganha, você vai fazer isso em casa, lá no seu computador, no celular, você vai colocar quanto você ganha e você vai ter lá um fluxo de caixa, quanto entra, quanto sai e quanto você pode investir. Importante colocar a família, né, a fazer junto, para que todos tenhamos um foco, né? Uma instrução familiar auxilia muito, né? Até para juntar as forças, às vezes tem um pai, a mãe, o filho, a filha que trabalham, juntando forças, automaticamente consegue aí uma renda, um recurso, né, muito mais favorável. Então, vamos falar um pouquinho aqui também sobre aposentadoria. Você falou aqui, eu peguei, porque eu sou novo, entendeu? Eu tenho aí perto dos 40 e pouquinho.
Tá, tudo bem, não vem ao caso. Mas eu sou novo, né, Rafa? O Rafa está lá rindo lá. Eu sou muito novo para falar sobre a aposentadoria agora. Será que eu vou me aposentar? Eu estou com 4,1. Eu me aposento? Na verdade, eu acredito que essa nova geração que pensa na aposentadoria, ela já está fadado a ter um futuro financeiro precário. A aposentadoria não vai dar conta de dar dinheiro para essa turma toda, e além de que ela não acompanha a inflação que o país sofre, né? Então é natural a gente ir perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então eu acredito que as pessoas que já estão aposentadas, aí, as pessoas da linha dos 50.0 para frente, 5.0 para frente, eles vão sim aproveitar, porque já estão usufruindo dela. Eles, então. Isso. Então não dá para se queixar. Não. Agora nós novos, né? 35, 40 anos, a gente não pode esperar que o governo vá nos bancar para isso tudo, porque não vai ter dinheiro para essa turma toda. Vai sair do nosso bolso. Se nós quisermos ter uma aposentadoria melhor, então nós vamos ter que ampliar o investimento nessa área. Não é em vão que as empresas de investimento estão crescendo cada vez mais, porque as pessoas já estão procurando elas, porque sabem que Então é quase que uma obrigação, Felipe. Olha aqui, eu vou falar para você diretamente, você que serve a Deus, você que está na igreja, ouve mensagens de fé, você sabe que Deus providencia, Deus multiplica, Deus abençoa, Deus prospera, você precisa olhar também para o cenário econômico do país, para as políticas econômicas, né? E tudo indica então, segundo o Felipe aqui, que está na área, sabe, conhece, tem empresa, tem funcionários, sabe como trabalha nesse mecanismo de aposentadoria, que muitos querem se aposentar cedo, então vai depender não do governo, vai depender de mim. Eu preciso planejar a minha aposentadoria, eu preciso ampliar os valores investidos em coisas interessantes nessa área, para que eu possa me aposentar, não pelo que eu espero do governo, mas sim por aquilo que eu adquiri no meu dia de trabalho, certo? Eu acredito que se a gente quer ter uma vida futura próspera e tranquila, a gente tem que se espelhar em grandes cases, né? Sim. E os países de primeiro mundo são cases importantes a ser avaliado. Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. Os pais, logo no nascimento dos seus filhos, eles já fazem uma espécie de previdência privada para que consigam pagar os estudos, que lá é tudo privado, não existe público, né? Privado, estudos... INSS não tem lá, não. Não, então assim, usa-se a previdência privada para estudo, então aquele dinheiro é reservado e religiosamente todo mês é sacado uma quantia e direcionado a esse investimento. Quando é que se usa ele? Eu tive uma emergência familiar. Não uso, eu vou achar outras formas, mas aquilo é específico para estudo. Então é importante a gente ter uma disciplina, né? Uma coisa importante. É importante essa disciplina, né? E a gente, evangélico, Deus nos deu a terra para usufruir dela, para colher dela o que tem de melhor. Sim. E parece que às vezes a gente não toma posse disso, né? Ou a gente não acredita nisso. Então vamos lá, se Deus é nosso pai sempre quer o melhor para o filho. Sim. Certo? Eu não sou pai ainda, você agora, se Deus quiser, e já quero o melhor para ela, né? Que nem tá aqui no nosso meio. Imagina Deus que criou nós desde do princípio, o quão bem Ele nos quer, né? Então a gente tem tudo na mão. Eu acho que basta a gente ter o conhecimento, ter um planejamento, a gente ter uma regra, né? E seguir esse nosso planejamento, que eu acho que tudo vai bem. Aí sim, faz jus a palavra que Deus faz aquilo que cabe a Ele, né? O que cabe a nós temos que fazer. Olha só, nós queremos deixar claro para você que a igreja, a Bíblia Sagrada, nós pastores precisamos nos preocupar com essa realidade. Nós precisamos passar informações e conhecimento para a igreja, porque os tempos que nós estamos vivendo, primeiro que vem muitas coisas inesperadas, da noite para o dia o cenário muda, né? A economia hoje, ela está assim, em turbulência total, você não sabe se ela vai, você não sabe se ela desce, você não sabe se ela vai para os lados, você não sabe para onde que a nossa economia vai. Nós precisamos depender do Senhor. Com certeza a nossa dependência, não podemos amar o dinheiro, não podemos ser gananciosos, ambiciosos, mas essa é uma realidade que nós não estamos isentos de conhecer, saber administrar bem o nosso recurso, saber investir bem os nossos recursos, guardar, poupar, saber aonde é o melhor lugar para nós poupar, para nós, não basta guardar o dinheiro. Eu falei aqui para o Felipe antes do programa, que tem muita gente que pega o seu dinheirinho, 100, 200, 300 reais todo mês e coloca debaixo do colchão ainda, né? O dinheiro vai perder o seu valor, a inflação
vai consumir quando ele tirar aquele 300 pila de lá, aquele 200 pila, não vai valer mais o que valia se ele tivesse investido em coisas que fossem atualizadas. O IPCA, né, mais inflação, já é um investimento mínimo para que você possa ter a valorização daquele dinheiro a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Então, isso é tão importante, irmão, você saber. Você saber que o seu recurso foi Deus que lhe deu. Foi Deus que concedeu, através das suas habilidades, através do seu esforço, através da sua fidelidade. Deus tem prosperado o trabalho das suas mãos. Mas você precisa dar continuidade a isso, nos cenários de existência que você está vivendo. Então, você observa o seu cenário e você vê como vai administrar naquele mês o seu recurso. E tenha uma planilha, nós vamos deixar aí um link, uma planilha específica para você administrar melhor, vai ser simples, objetiva, administrar melhor o seu recurso. Quanto você ganha, quanto você vai pagar, quanto vai sobrar, quanto você vai investir. É claro que você não vai deixar de comer uma pizza, andar de bicicleta. Você gosta de andar de bicicleta, é isso? Gosto de andar, sou ciclista nas horas vagas. E a bicicleta está barato hoje? Não, não é um esporte barato. Eu me lembro que eu tenho um trauma de infância que eu nunca ganhei uma bicicleta. Os meus 2 irmãos mais novos ganharam, os meus 2 irmãos mais velhos ganharam e eu não ganhei. Viu, pai e mãe? Vocês estão vendo aí, eu estou traumatizado. Então, eu não ganhei uma bicicleta. Mas na minha época, aquela Caloi, né, barra forte, era caríssima, mas ela era cara demais. Depois baixou o preço das bicicletas, ao ponto de eu nem querer comprá-la para apaziguar meu trauma. Mas hoje uma bicicleta custa, quanto que você falou ali? Tem bicicleta de... Eu soube que tem bicicleta de 100 mil reais. Então, o esporte ciclismo virou um esporte caro, ele é um Sim. esporte hoje de luxo, né? Então, sim, uma bicicleta inicial para ti aí dar uma voltinha com o pessoal, e quando a gente diz voltinha, estão falando em 30, 40 quilômetros Sim. mínimo, né? Então, tu arranca aí de 3, 4 mil reais uma 3 bicicleta. mil reais. Fora acessórios, simples, né? Isso. Simples, Fora uma normal boa para 3 mil reais. Então, veja como os valores aumentaram de um tempo para o outro. Eu acho que é isso que a gente não se atenta à inflação, né? A inflação é exatamente Sim. isso, é o poder de compra que tu perde, né? Sim. Então nós falávamos anteriormente que na época da minha avó, nada dessa tecnologia que se tem hoje era necessário, né? Sim. Minha avó não tinha um celular, a minha avó não precisava de um carro bom, tudo se fazia de forma muito mais simples, né? E no decorrer do passar dos anos, a evolução vai chegando. Então hoje um celular já é necessário, um plano de internet no celular, isso já é básico, todo mundo tem. Né? Então assim, a tua necessidade de consumo vai aumentando e o valor do teu salário não cresce na mesma proporção. Sim. Então isso é a importância de teu planejamento, né? Olha aí. Então, nós precisamos tratar muito desse assunto. Eu vejo hoje, às vezes, pessoas têm mais de 2 veículos, às vezes tem um carro que fica lá parado. Um carro parado na garagem hoje, prejuízo total. Né? Hoje tem uma série de coisas que a gente observa. Pode falar. Acho que vale um dado, o Serasa publicou um dado de março de 2020 agora, que 65% da população brasileira encontra-se endividada. Olha aí. E os dados do endividamento não é dados de comida, saúde, remédio, é dados de supérfluos, eletrônicos, carros, celulares, televisões e itens dessa espécie. Então é um dado preocupante que mostra exatamente que nós não temos planejamento. Né? Consumimos sem planejar. Se existisse um endividamento por conta de saúde, é fácil de entender, sobre casas é fácil de entender, porque é moradia. Agora sobre eletrônicos, sobre supérfluos é algo difícil de entender. Né? Eu tenho muita dificuldade de entender, às vezes, viu, Felipe? A gente que está na igreja, muita dificuldade de entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre o dinheiro. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar no meio cristão sobre investimentos? As pessoas, às vezes, elas escondem, né? Fica tudo muito escondido e daqui a pouco estoura aquela bomba. Por quê? Não procurou conhecimento, não teve um bom planejamento, não procurou um bom gestor, quis fazer as coisas sem o conhecimento. Entrou numa renda variável da vida aí, né? Que não é só renda variável, hoje tem outros sistemas que querem ser similares a uma renda variável, a bolsa de valores, por exemplo, que se tornam aí pirâmides. Né? E quantas pessoas têm caído nessa cilada? Por quê? Querem o dinheiro já, querem ganhar milhões sem planejamento. Ontem, sem nenhum planejamento. Só pegam o seu recurso acumulado e colocam na mão de um gestor corrupto e ele acaba dissolvendo todas as suas e deixando ainda endividado. Outros adquirir coisas supérfluas. Uma bicicleta de 15, 20 mil, me falaram que aqui no shopping tem uma de 100 mil reais. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que podem ir lá e comprar, mas nós precisamos avaliar quanto nós temos
né, na nossa mão para poder administrar bem, para não gastar naquilo que não é pão, naquilo que é supérfluo demais e vai trazer problema futuro. Então, isso nós precisamos conversar mais e mais e mais. Olha, não vai ficar por esta live. Pode ter certeza absoluta que nós vamos trazer outros, porque eu vejo muito na igreja, muitas queixas. As pessoas vêm pedir salário maior, e às vezes não é salário maior que ela precisa é de sabedoria, ela precisa de conhecimento, porque se ela ganhar mais, ela vai se endividar mais, ela vai se prejudicar mais, e às vezes eu vou usar aqui uma palavra até muito meia forte, parece que Deus fecha as mãos para que não tenha consequências ainda maiores a vida daquele indivíduo, porque se ele ganhar mais, amanhã ele está pior do que antes. Se a gente voltar no início, a gente vai entender que um bom salário é uma mordomia, concorda? Sim. E a mordomia só tem o mordomo que é bom, o mordomo que cuida bem daquilo que Deus deixou. Então, eu acredito que um bom salário é reflexo de uma boa gestão. Né? Então, se eu sou um mordomo bom, sei fazer bem a gestão, sei planejar, obviamente eu vou ter as minhas mordomias, né? Então, simples, né, Felipe? Entrou 100, então você tem que ter uma margem de custo de vida, você tem que ter uma margem de investimento, você tem que ter, e sempre ter aquela reserva de emergência, você tem que dividir aquilo em fatias para que você possa, isso é gestão financeira. Simplificando aqui para você, é isso, você ganhou 100, você vai ter o seu custo de vida, você vai repartir uma fatia, não é, outro erro aqui que é preciso que tu dê uma enfatizada, as pessoas, primeiro elas compram, primeiro elas gastam, depois elas vão ver quanto ganharam. E o certo é o inverso. Se eu ganho 1.000, eu preciso saber quanto eu posso gastar. Dentro daquele recurso, eu vou saber quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir e quanto eu posso colocar numa reserva de emergência. O grande perigo da falta de planejamento é o crédito facilitado, né? E hoje nós temos o cartão de crédito. Então todo mundo acha que cartão de crédito é renda, e não é. É um adiantamento que lá no futuro tu vai ter que pagar. Então vamos lá, se eu tenho nesse mês R$100, eu gastei mais 100 de cartão de crédito, que não é meu, no mês que vem eu vou ganhar R$100, mas eu tenho 200 para pagar. Então a gente precisa aí tomar cuidado com essa facilidade de crédito que hoje tem, né? Você sabe que eu tenho uma conta no banco e eles falaram que se você não paga nenhum imposto lá nesse banco. Ou seja, você não paga, você vai movimentar a conta, mas não paga. Só que você precisa comprar olha só, você precisa comprar todo mês R$100 para você não ter custo do crédito. Então, entendeu qual é a jogada? Então, o indivíduo que ele entra naquele banco para dizer não vou pagar nada de cartão de crédito, ele está pagando R$100 todos os meses. Ao invés de ele pagar 8, 7, 5 reais de um imposto, ele vai pagar todo mês R$100. E as pessoas não atentam para isso. É o tal cartão free. Né? Então, se você não tem um conhecimento dessa realidade, você entra e todo mês você vai estar fadado a gastar R$100 com coisas que talvez você não precisaria gastar. Né? E que geralmente as pessoas ligam um cartão de crédito a roupa, a sapatos, a alguma coisa que não é o alimento, que não é um remédio e assim por diante. Então, tem que analisar essas estratégias do mercado para você também não entrar em ambientes em que vai mais consumir, né, aquilo que você adquiriu do mês, do que lhe trazer alguma recompensa. Pastor, 2 pontos importantes, né? Primeiro, parabenizar pela iniciativa de fazer esse tipo de assunto. Eu acho que algumas crenças foram aplicadas a gente, onde diz que é mais fácil um elefante passar pelo buraco do que um rico. Então, todas essas crenças que foram criadas acabou criando uma mística ao redor de quem tem dinheiro, de que são avarentos, de que tem o dinheiro eu até como Deus. O texto aqui, mas pode falar. Pode ir? Então, criou-se esse pecado, né, contra quem tem dinheiro, que na verdade não é Deus de riqueza, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, Ele nos deixou para que a gente usufruísse da melhor maneira possível. Né? Quando a Bíblia fala sobre riqueza, ela tem 2 aspectos importantes. A primeira é que ela não pode ser uma busca que você se torne escravo dela. Né? Ninguém pode servir a 2 senhores. Segundo é que o apóstolo Tiago, ele disse assim, olha, diga aos ricos para que eles não confiem na sua riqueza. Né? Ou seja, aquele que já alcançou um nível de riqueza, de uma independência financeira, ele não pode colocar a sua confiança naquilo, senão no Senhor, confia no Senhor. Ou seja, nós estamos tratando com pessoas que são crentes, talvez de outras denominações, talvez de outras religiões. Você que está aí ouvindo e assistindo o Fala Nobre, né, especial, ajustando as contas, tratando de gestão financeira à luz da Bíblia, aqui com o Felipe Assunção, você precisa entender que a riqueza ela não pode ser senhor
e ela não pode ser fundamento de fé. Certo? A partir de você isentar essas duas realidades, não é ruim ter riquezas. Quando ela vai suprir necessidades suas, vai lhe dar algum deleite, vai auxiliar você a compartilhar com o que aquele que não tem tanta facilidade, e assim por diante. A riqueza, ela se torna bem quando ela é bem administrada. Eu vejo como um presente Sim. do Pai para a gente por saber administrar bem o que Ele nos deixou. Benção. Então, a gente não realmente, se o dinheiro for o nosso Senhor, não é algo abençoado, né? Então Não. a gente tem que aproveitar o que Deus nos deixou na terra e fazer bom fruto dele, e aí a nossa mordomia, a nossa recompensa é ter um lado financeiro, uma vida financeira estabilizada. Olha, eu aprendi que o segredo da prosperidade é você ser fiel a Deus e principalmente você ser generoso, ter generosidade como um princípio para a sua vida. Isso é tão importante. Agora, acima de tudo, o que nós falamos aqui sobre o planejamento, conhecimento, boa gestão, investir em ambientes saudáveis, bons, com gestores que são certificados. Confiáveis. Né? Confiáveis. Gestores, não entrar em pirâmides, em consórcios, que tem uns consórcios aí que só a misericórdia, né? A gente percebe que as pessoas pagam anos, e quando chegam no final, o veículo, ou o terreno, ou seja, o bem, não vale nem a metade daquilo que ele pagou. Então, são coisas que a gente precisa falar para você que é crente, que serve a Jesus, e você aqui hoje está tendo a oportunidade de ouvir essas palavras. Eu quero pedir que o Senhor Jesus continue te dando sabedoria, continue ampliando a tua visão espiritual, mas também você possa perceber o cenário econômico que você está incluído e você possa fazer uma boa gestão daquilo que Deus coloca nas tuas mãos, para que você tenha uma boa, um bom recurso ao final da sua vida, né, para você usufruir aí os anos de aposentadoria, uma independência financeira, um patrimônio que não venha a ser mais caro do que o recurso, que é outra coisa, né? Às vezes as pessoas elas vão adquirindo tantas coisas, daqui a pouco elas vão ter que trabalhar até 100 anos para manter o seu patrimônio. Então é um erro aí muito grave. Tem aquilo que é satisfatório para que você possa ter uma paz, né, nos últimos anos da sua vida e viver do deleite daquilo que você granjeou, é importante. Felipe, minha gratidão, tá? Eu sei que esse assunto é muito amplo, é um assunto que demanda também bastante conhecimento. Eu sei que a gente poderia aqui explicar muito melhor para todos os nossos queridos, mas eu fiquei feliz em recebê-lo aqui, né, para falar sobre mordomia, sobre gestão, sobre independência financeira, sobre aposentadoria e sobre como administrar realmente os nossos bens nesses dias aí. Você trouxe um ensinamento e favoreceu muitos dos nossos irmãos que estão aí, talvez tendo dificuldades, né, para administrar o seu recurso. Quero me agradecer você por estar conosco. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando alguma coisa aqui com todo mundo, né? E eu acho que vale só uma palavra para nós finalizar, é que da mesma forma que a gente planeja as receitas, alguém pode estar perguntando lá no vídeo assim, tá, é fácil vocês falar, e eu que estou endividado, como é que eu vou investir? Olha, nós nem falamos sobre isso. Então vamos lá, então acho que vale agora fazer um planejamento de pagamento de dívidas. Sim. Elenca todas as dívidas que existem hoje na sua carteira, comece a negociar, porque não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, então é natural tu procurar o teu credor e dizer, eu vou te pagar, fazer em X vezes, né, fazer essa programação, esse planejamento de pagamento e depois começar o investimento. Vamos lá, os juros da dívida é muito maior do que os juros da receita. Sim. Então, assim, temos que saldar as dívidas urgente para que a gente consiga e comece a ter renda recorrente, que seria esses investimentos para um futuro estável, né? Então, renegociar a dívida. Renegociar é a palavra, essencial. Depois que você renegociar, você vai ver se vai ter um pedaço lá para você investir também. Começar investimento nunca é tarde. 40, Sim. 50, 60, 70 anos, a expectativa do brasileiro de vida está lá em cima. Então a gente nunca é tarde para começar, mas a dívida tem que ser renegociada urgentemente. Essa eu acho que é a palavra da vez. Tem pessoas que acham que as dívidas elas vão cair em caducar, aquelas coisas não existem. Não existe. Não, tá sempre agora lá. assessorias de cobrança elas estão, né, uma passa para a outra e eles vão cobrando e vai aumentando. E uma coisa muito importante, fuja das dívidas de cartão de crédito, né? O juro do cartão de crédito parcelado é um poço sem fundo absurdo, né? Muito importante, finalizando aqui essa visão. Então, se você está endividado, tem dívidas, vai lá e renegocia a sua dívida. Renegocia e você vai ver se ainda
dá para investir alguma coisa. Se der para investir, invista. Se não der, pague as dívidas e quando você terminar, então você entra no investimento. Aproveita esse tempo de crise. Agora é importante. Não com sacanagem, não com falta de caráter, mas sim mostrar a realidade, honestidade e renegociar todas as dívidas. E a partir daí sim, começar a fazer investimentos pequenos, né? Bênção de Deus. Olha, eu quero louvar a Deus por sua vida, por você que esteve conosco. Obrigado mais uma vez, Felipe. Agradecido. Deus abençoe. E você aí que está toda sexta-feira assistindo aqui o programa Fala Nobre. Hoje nós tratamos sobre ajustando as contas em tempos de crise. Falamos sobre mordomia cristã, conhecimento em gestão financeira, independência e aposentadoria. Tudo isso com base na palavra de Deus. Se você quiser, você pode nos procurar para nós ainda instruir você em algumas áreas do que nós tratamos aqui, que é muito importante. Eu vou deixar aí, vamos conseguir para você um link de uma planilha, e você vai baixar essa planilha aí no seu computador, no seu celular, ou vai imprimir em folhas aí, para que você possa controlar quanto você recebe de salário, quanto você paga, quanto você tem de despesas, né, quanto sai do seu recurso e quanto você pode investir. Procurando um bom gestor, é acessível e você pode ser muito abençoado aí daqui 20, 30 anos se você tiver disciplina. Que o Senhor te abençoe, que Jesus prospere o trabalho das tuas mãos e até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir. Fique na paz.